Os privilégios do ato administrativo, eles vão estar nos atributos. O ato administrativo goza de 4 atributos. O primeiro atributo é a presunção de legitimidade. O segundo atributo é a imperatividade do ato. O terceiro atributo é a exigibilidade e o quarto atributo do ato administrativo, a executoriedade. Vamos tratar brevemente destes 4 tópicos. A presunção de legitimidade do ato administrativo decorre justamente do princípio da legalidade. Todos nós sabemos que o princípio da legalidade no direito administrativo é estrito, é fechado. Qual é a consequência disso, professor? A consequência é que a administração não tem liberdade. A administração tem que cumprir exatamente aquilo que a lei determina. Diferentemente do cidadão. Nós sabemos que o cidadão é regido pelaquela legalidade aberta, aquela legalidade do artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, para o cidadão, tudo pode, a não ser aquilo que a lei proíbe. Já para a administração pública, é o oposto disso. Para a administração, nada pode, a não ser aquilo que a lei autoriza ou aquilo que a lei determina. Então a conclusão fica fácil. Se a administração só faz aquilo que a lei determina ou aquilo que a lei autoriza, significa que a administração só pode praticar atos legais. Ou melhor, ela só realiza atos legais, porque ela só faz aquilo que a lei determina ou aquilo que a lei autoriza. Mas aí você, telespectador, que está me assistindo, vai me perguntar: poxa, professor, eu leio os jornais. Eu vejo nos jornais que muitas vezes aparece lá que a administração desrespeitou a lei, que a administração direcionou uma determinada licitação, que a administração desviou o dinheiro público. Eu vejo isso no jornal. Como é que agora você me diz que a administração só pratica atos legais? De fato, eu tenho que reconhecer. Você tem razão. Às vezes, a administração erra. Mas é justamente neste momento que se aplica o atributo da presunção de legitimidade do ato administrativo. Veja, mesmo quando a administração erra e pratica um ato ilegal, este ato ilegal continua sendo regido pelo atributo da presunção de legitimidade. Ou seja, o ato é ilegal, mas ele é visto como se fosse legal. E é isso que a prova de direito administrativo quer saber do senhor. É justamente isso que se pergunta na OAB. O ato ilegal, em desacordo com a lei, deve ser cumprido pelo cidadão? A resposta: sim, deve ser cumprido. Eu sei que precisa de coragem para responder isso. Sim, deve ser cumprido. Por quê, professor? Porque este ato ilegal presume-se legítimo e verdadeiro. Veja, então, a importância do atributo. Vamos falar, então, agora do segundo atributo, que é a imperatividade. A imperatividade é o poder de rei. A imperatividade é o poder de império. É o poder de criar direitos e obrigações ao cidadão. Só que a administração, ela tem o poder de criar direitos e obrigações ao cidadão e não precisa do consentimento dele. Aqui é muito interessante a gente destacar as diferenças entre o direito público, ou seja, norma aplicada ao Estado, do direito privado, norma aplicada às relações individuais, norma aplicada aos indivíduos. Veja que no direito privado é muito difícil, ou eu diria, é quase impossível a existência de imperatividade. Por quê?
Porque no direito privado é livre manifestação de vontade. Você só assume obrigações que tem vontade, que se manifesta quando assina um contrato, por exemplo. Já no direito público, isso acontece de maneira inversa. O Estado lhe impõe a obrigação. Ele não lhe pergunta se você quer ou não quer cumprir essa obrigação e assumir essa obrigação. Veja o exemplo, como isso fica claro. Você resolve adquirir um automóvel, mas sabe que tem que pagar o seguro obrigatório. Você sabe que tem que licenciar. Você sabe que para andar com este automóvel na cidade, você precisa ter carteira de habilitação. O que é isso, professor? Estas são as obrigações criadas pelo Estado e lhe impostas. Por que o Estado pode fazer isso? Porque o ato administrativo goza da imperatividade. Perfeito. Professor, mas vamos imaginar então a seguinte hipótese. Eu não quero cumprir os atos imperativos. Eu sou um revoltado contra o Estado. Então eu não vou cumprir as obrigações que o Estado me criar. Vou me rebelar. Ótimo. Você então compra o carro e não paga o seguro obrigatório. Você compra o carro e não faz o licenciamento do veículo. Você não tira a carteira de habilitação e passa a dirigir, mesmo sem placa, com seu automóvel pelas ruas da cidade. Vamos imaginar a seguinte situação. Um policial lhe para e pede os documentos do veículo. Certamente, você, revoltado com o Estado, não cumpriu com os atos imperativos. Logo, você não tem nada para apresentar para o policial. A primeira pergunta que eu faço: o que fará o policial neste caso? O policial, diante da situação, não tem outra opção. Ele é obrigado a lhe aplicar, em primeiro lugar, a multa por desrespeitar as normas do trânsito, por não licenciar o seu veículo, por não pagar seguro obrigatório, por estar dirigindo irregularmente. Vai lhe pontuar na carteira de motorista, se é que você tem. Você já não tinha nem carteira de motorista. Então ele vai lhe aplicar uma outra multa por dirigir sem carteira de motorista. Além disso, você não vai poder ir embora para a sua casa com este automóvel. Ele vai apreender o veículo. Na hora de retirar esse veículo, você vai ter que pagar as sanções, como, por exemplo, a permanência no pátio. Além disso, ele vai lhe impor o pagamento da multa. Se você não pagar a multa, certamente ele vai escrever o seu nome na dívida ativa. Pronto, você já não consegue mais empréstimos, já não consegue fazer algumas compras em algumas lojas que fazem esse tipo de pesquisa, e além disso, ele vai entrar com uma ação de execução para executar esse valor. Certamente, na ação de execução, você terá seus bens penhorados e possivelmente expropriados pelo Poder Judiciário em favor do Estado. Veja, o que é isso que o Estado está fazendo? Ele está lhe punindo por não cumprir os atos imperativos. Pronto. Se o Estado tem esse poder de punir pelo descumprimento dos atos administrativos, é porque o ato do Estado, ele goza de um atributo chamado exigibilidade. Como assim, professor? Exigibilidade é o terceiro atributo do ato administrativo que estamos relacionando. A exigibilidade faculta ao Estado aplicar medida coativa para incentivar o administrado a cumprir com os atos imperativos. Então, se você desrespeita as normas de trânsito, ele vai multa. O que é isso? Ele está exigindo que você cumpre com as regras de trânsito que o Estado impôs. Veja a exigibilidade do ato administrativo. E no final, por último, dos atributos do ato, que ainda a gente vai ver outras peculiaridades com relação às obrigações, aos deveres do Estado, mas, por último, vamos citar aqui a executoriedade do ato administrativo. Este é o quarto privilégio do ato administrativo. A executoriedade
permite ao Estado executar seus atos de forma direta.